E portanto, olha, não vou colocar aqui os comentários. O tema é se és uma pessoa produtiva ou não. E é aquilo que eu digo. É um tema que me toca muito, que me emociona, que mexe comigo e que acho que resume um pouco tudo aquilo que temos vindo aqui a tratar. Sejam bem-vindas, Ana, Paula. Estou aqui só a dar aqueles minutinhos, tá bom? Para as pessoas entrarem. Olá, Joana. Antes de começarmos aqui a nossa quinta de livros, e eu quero saber se tu és uma pessoa produtiva, tá bom? Eu tenho tido bons feedbacks aqui das quintas de livros, a dizerem-me que têm implementado algumas das dicas que eu dou, aquilo que faz sentido, certo? Funciona sempre assim. E, na verdade, eu não podia estar mais feliz, porque as quintas de livros, ou este espaço foi criado para isso mesmo. Eu sempre disse, o partilhar algumas experiências, conhecimentos, em que tu, para ti faz sentido ou não, passa pelo teu filtro e aquilo que conseguires adaptar e colocar na tua vida, no teu dia-a-dia, que ajudasse de alguma forma. E a missão é uma sensação de missão cumprida. Os feedbacks que eu tenho recebido são bons e foi para isso mesmo que eu estou aqui todas as quintas-feiras para falar contigo dos temas diversos, que hoje foi um tema que propuseram, a produtividade, e que faz todo o sentido. Tenho falado ultimamente do seguinte, de criar a agenda, daquela estrutura, e mais do que ser uma prisão, porque pode parecer, as pessoas dizem, ai que chato, ter tudo na agenda, início, fim, a minha vida eu gosto de ser livre, porque é o que queremos, liberdade. Mas a verdade é que quando tu tens a tua agenda estruturada de tal forma que pode ser flexível, sim senhora, isto dá-te uma liberdade, tira-te aquela história de tirar da cabeça para o papel as tuas listas, conseguires colocar na tua agenda e cumprir, no fundo o que estás a ganhar é em liberdade da cabeça e do teu tempo efetivamente. Portanto, mais do que uma prisão, não tem nada a ver com isso, é realmente essa liberdade que todos buscamos e queremos mais e essa sensação de leveza que queremos ter no nosso dia-a-dia. Então, grande tema, diz a Joana, obrigada. Há 2 semanas nós falamos, porque é que eu disse que o tema de hoje parece que é um resumo, veio na sequência e fez todo o sentido, porque foi uma proposta, me disseram, fala sobre produtividade, e eu, bora lá, faz todo o sentido. Há 2 semanas nós falamos sobre como estabelecer prioridades, a história do funil. Quem ainda não viu, os vídeos ficam disponíveis depois no Facebook e no YouTube, com Cris Fernandes Coach, vocês encontram logo. Então, para definir as prioridades, passamos pelo funil, não é? Vão lá, a esta parte em que já só fica aquilo que realmente temos que pôr na agenda. Na semana passada falamos como criar a agenda, que é pegar nessas tarefas que têm que ser executadas e colocar no nosso plano semanal. Já sabemos que aquilo tem que ser feito. E nada melhor do que na 3ª semana a seguir vimos falar de produtividade, que é assim, não adianta de nada termos a teoria, termos aquela lista toda, termos a nossa agenda feita para a semana se depois não executas. Se depois chega no dia-a-dia e não consegues colocar isso em prática. Então, quando estamos a falar aqui de produtividade, não é motivação. Eu não gosto muito da palavra motivação, porque é ótimo estarmos motivados, sim senhora, mas é um impulso. A motivação é algo que nos faz mover, faz entrar em movimento, mas não é o que nos mantém lá. Então, quando estamos a falar em produtividade, estamos a falar de cumprir com aquilo que temos na agenda, de não procrastinar, de não colocarmos na cabeça que somos perfeccionistas e se não for para fazer bem feito, não vou fazer, tá bom? Portanto, produtividade significa realmente tu executares da melhor forma possível aquilo que tens no teu dia-a-dia para fazer. Antes de começar a dar as dicas efetivas de como ser mais produtivo, eu vou-te pedir o seguinte, eu vou pedir que tu partilhes aqui comigo. Se és uma pessoa produtiva, tu consideras-te uma pessoa produtiva? Se me disseres sim, eu vou pedir partilha connosco as tuas dicas, o que é que tu fazes, o que é que tu costumas fazer para te manteres nesse nível. Partilha connosco. Se me disseres assim, olha, mais ou menos, ou nem por isso, não, ou posso melhorar, então eu pergunto-te
Quais são os teus maiores desafios? Diz-me aqui, o que é que te desorganiza, não é? O que desequilibra no momento? Porque eu assim, estas dicas que eu vou dar sobre ser produtiva, eu posso aproveitar aquilo que vais dizer e então o exemplo fica mais real e tem mais sentimento, tá bom? Fica melhor expresso, tá bom? Então, enquanto eu vou continuar aqui o meu tema, escreve-me aqui quais são as tuas maiores dificuldades que tu enfrentas e desafios, se não te consideras assim tão produtiva, poderias melhorar, e se és uma pessoa altamente produtiva, partilha connosco o que é que tu fazes. Todos queremos manter esse nível, tá bom? Por vezes não conseguimos juntar todas estas dicas que eu vou dar, mas quantas mais tivermos, são mais recursos que podemos ir buscar. Então é assim, quando falamos de produtividade, temos aqui, tem dias, falando em produtividade, temos dias, sim senhora. Olá Patrícia. Temos dias em que somos mais produtivos e menos produtivos, mas as dicas aqui é essa consistência. Aquela história da motivação é ótimo, estar motivados para queremos fazer mais, melhor, dar o nosso melhor, dar 100%. Mas essa motivação esgota, não é o que vai sustentar a consistência e manter o nível de produtividade lá em cima. É disto que vamos falar aqui. Então, quando estamos a falar de produtividade, não estamos a falar, corta do vocabulário o seguinte, não estamos a falar de fazer mais. Não estamos a falar de fazer mais rápido, tá bom? Nem de ocupar todo o teu dia a executar tarefas. Portanto, isso é ser produtivo. Não é nada disto. Quando falamos em produtividade, na verdade, estamos a falar em fazer mais em menos tempo. E é possível, tá bom? Estamos a falar em fazermos melhor e em menos tempo, ok? Isto é a produtividade, tem uma palavra muito mais chique, significa trabalhar em alta performance. Isto é que é ser-se altamente produtivo. E há uma coisa muito boa aqui, que é, tu és único e especial. Todos somos únicos e todos somos especiais, portanto, algumas coisas funcionam para uns, para outros não. No entanto, os estudos mostram, nem sou eu a dizer, os estudos mostram que há habilidades, skills, competências que se nós desenvolvermos e aprimorarmos, elas funcionam de igual modo para todos. Ou seja, estou a falar daqueles hábitos que nós podemos implementar e desenvolver na nossa vida, que são os chamados hábitos de alta performance, de produtividade. E o bom é que não é inventar a roda. Nós podemos ir a modelar, replicar esses hábitos que estão já identificados, moldá-los ou copiar e aplicar na nossa vida. É assim de simples, é isto que é produtividade. Então vamos aqui ver. A Joana diz que é difícil ter produtividade quando não temos em nosso redor pessoas positivas, certo? E já vou num dos tópicos, que é uma das dicas de ter produtividade, eu vou buscar esta parte de não estarmos rodeados das melhores pessoas. Aliás, as pessoas de quem nos rodeamos definem o nosso humor, o nosso trabalho, a nossa pessoa, tá bom? Por isso é muito importante estarmos rodeados das pessoas certas. Isso influencia muito, Joana. Vamos ver aqui. A Andréa diz que à tarde não produz nada. Andréa, à tarde também é a minha parte, digamos, menos produtiva. A minha melhor hora é de manhã. E também vou pegar neste exemplo quando começar aqui a dar as dicas e falo nisto, porque realmente temos que nos conhecer, saber onde somos melhores, os nossos pontos fortes, onde somos menos bons, e é nesses menos bons que temos que atacar. Temos que contornar e saber como dar a volta, por exemplo, quando à tarde não produzes grande coisa, tá bom? Ora, aqui diz difícil ter produtividade. Mas os hábitos constroem-se. Lembra-se, eu vou falar aqui de hábitos, de estudos que mostram que os hábitos de alta performance podem ser reproduzidos na nossa vida e são coisas simples. Quem está comigo sabe perfeitamente que é a simplicidade que faz toda a diferença na nossa vida. São as pequenas ações consistentes que nós fazemos todos os dias, todas as semanas, que constroem a nossa vida.
E, portanto, esses hábitos podem ser reproduzidos da forma que tu melhor entenderes, tá bom? Que te dê jeito, porque tem que ser algo, tem que ser cumprido, mas tem que ser adaptado à tua realidade. E é isto, tenho aqui a Liliana a dizer que também é melhor pela manhã. Exatamente. Aqui diz-nos Alexandre como manter uma elevada produtividade quando as tarefas prioritárias são aquelas que menos nos atraem. Quando falamos de procrastinação ou do perfeccionismo, às vezes dizem, eu não vou cumprir esta tarefa porque ainda preciso de investigar ou de pesquisar qualquer coisa, então vou deixá-la aqui. Ou procrastinamos porque não nos atraem de todo. E por isso é que a motivação é muito importante para começarmos a pôr em movimento, mas não é ela que nos vai fazer as tais tarefas, que nos vai obrigar, que nos vai dar aquele impulso para fazer aquilo que nós não queremos fazer na verdade e que tem de ser feitos. Aqui eu sempre digo assim, quando temos aquelas tarefas que menos nos atraem, que não gostamos tanto, é por essas que deves começar. Tirar da cabeça de uma vez, porque enquanto estás a fazer aquelas que tu gostas, nem desfrutas, porque já estás a pensar na tua cabeça e ainda tens aquelas que não te atraem tanto, pendentes por fazer. Vai ser um sacrifício, então sabes que mais? Começa precisamente por essas, tira-as da tua cabeça. Aquelas que te incomodam, que pesam mais, tens que as libertar, que é para dar espaço às outras, que são importantes, prioritárias e que têm que ser feitas também. Aqui, a Nuno, ler o livro Poder do Hábito é um excelente começo para trabalhar os bons hábitos. Esse livro está ali atrás, algures. É fantástico porque é exatamente isso, são pequenos passos, é esta a ideia que eu quero trazer aqui, são pequenas dicas, pequenos passos que começas a implementar no teu dia-a-dia que vão aumentar a tua produtividade. Bom, aqui Joana, mesmo socorro, tão verdade, blocos de tempo, diz o Bruno, é excelente, eu já falei aqui disto, é excelente exemplo. Blocos de tempo que te obriga a fazer a tarefa de um início e um fim. Tem de ser feito. Se tem de ser feito, arruma logo com isso. Alexandre, não sofras mais, porque é um sofrimento enquanto não fazes, é um sofrimento enquanto estás a fazer, pelo menos é só um sofrimento. Está feito, arruma. Então vamos lá às dicas de como aumentar a produtividade, como te tornares uma pessoa ainda mais produtiva. Eu não estou a considerar que não sejas, é só por vezes um ajuste e todos precisamos porque, como já disseram aqui, às vezes é difícil manter esse nível de produtividade. O primeiro passo, nós depois de termos as nossas prioridades, a agenda semanal, quando eu estou aqui a falar de produtividade, eu já estou a falar do dia-a-dia, de manter esse nível no nosso dia-a-dia. O que significa isto? Que quando começa o dia, tu já tens as tuas metas estabelecidas. E o primeiro passo para seres altamente produtivo, estamos aqui, o Bruno a dizer, despacha as tarefas prioritárias. O primeiro passo para aumentar a tua produtividade é, naquele dia, teres as tuas metas estabelecidas. É trabalhares, eu hoje vou dar 3 dicas, é teres as tuas metas estabelecidas, é trabalhares, ter ou manter a tua energia e ter e manter o teu foco. Na parte do abrir o teu dia e teres as tuas metas estabelecidas, o estabelecer metas pode ser um conteúdo para uma quinta de livros. Eu já falei sobre isto, parece-me já há algum tempo atrás falei sobre isto, porque o estabelecer metas é fundamental. Quando eu digo, não é aquele objetivo maior, é a desconstrução disto de tal forma que elas se tornam em ações específicas e concretas que estão na tua agenda neste dia para serem executadas. Elas têm que ser claras, precisas, execuíveis, têm que ter a data de início e de fim, mais do que a data ou o período que vais demorar para aquilo, um horário de início e de fim estimado, um período de tempo que tu vais estimar na tua agenda para aquela tarefa, para aquela meta. É desta forma que ela tem de ser estabelecida, tá bom? Pegar o bloco grande e desconstruir de tal forma, já estamos a falar de cumprir no dia-a-dia. Ela tem que estar perfeitamente definida, que tu olhas e saibas exatamente o tempo que vais levar ou que vais dedicar naquele dia para aquilo. Em relação a manteres a tua energia ou desenvolveres, nós todos sabemos o que é qualidade de sono, uma boa alimentação, atividade física, mas eu aqui ainda incluo mais uma coisa, a obrigatoriedade de fazeres pausa durante o período de trabalho, de tarde ou de manhã. André, quando e Liliana, eu sou como a Liliana, que é
o meu momento auge é de manhã. Então eu despacho muito e quando chega à tarde, entre o almoço, a seguir ao almoço, antes de começar o período da tarde, as pessoas riem de mim porque eu digo, espera aí, que eu preciso de meditar a seguir ao almoço. Portanto, na hora da sesta eu tenho uma costela espanhola e assim, é só meditar. O meditar são 15, 20 minutos em que eu quebro, é uma pausa obrigatória, tenha muito trabalho ou não. E o que é que acontece? Eu recarrego de tal forma que eu começo à tarde, é um novo período, é um novo bloco de tempo. Eu vou pedir à Liliana e à Andréa que experimentem, são 15 minutos, 20, não é sesta, é meditar. É uma forma de carregar energias. Pausas, por exemplo, eu bebo chá, o que me vai obrigar, mesmo durante o período da manhã, a levantar e ir à casa de banho. E há gente que me diz, não, eu nem bebo água para não ter que parar e ir à casa de banho. É um absurdo, porque são essas pausas, nem que sejam forçadas, que te vão fazer mexer, mover, e isso tudo gera energia. Alivia a cabeça, distrai-te um bocadinho, de tal forma que quando te sentas, voltas a estar naquele nível para conseguires executar, vamos aqui ao próximo, para conseguires executar as tarefas com foco. Portanto, tu tens que ter a atenção 100% naquilo que estás a fazer. Não existe esta história do multitasking, esquece isso, eu sou ótima a fazer várias coisas ao mesmo tempo. É impossível. A mente não funciona assim, portanto, não estás a dar 100% da tua atenção àquilo que estás a fazer. Estás a despachar coisas, mas não estás a ser produtivo. Não estás a fazer as coisas com zero distrações, zero interferências, que é como deve ser feito. Exemplos aqui do que se deve fazer para evitar as distrações e as interferências. Desliga, enquanto tu vais fazer aquela tarefa que demora-te meia hora, 1, 2, não sei, aquele período de tempo, desconecta as notificações das mensagens, tira o toque, mas dizem-me assim, ai Cris, mas eu tenho filhos, se me ligam da escola. Dá um número fixo. Experimenta fazer o seguinte, o teu número, um número fixo, distribui esse para as pessoas próximas, que são os casos de urgência. É um exemplo. De tal forma que, se aquele telefone fixo ligar, então aí sim tens que atender. Mas quantas vezes não te acontece, e eu vou falar do meu exemplo, em que eu abro o telemóvel para ir à agenda, para colocar qualquer coisa na agenda, e entretanto tem uma mensagem do WhatsApp, e abres o WhatsApp, e entretanto aquilo tem um link que te leva ao Facebook, e de repente eu dou para mim, já estou assim. Eu assim, mas eu vim aqui colocar uma coisa na agenda, e já estou aqui a ver coisas no Facebook. É o nosso automático, se não nos controlamos, o nosso automático funciona assim. Há um aplicativo, eu não tenho aqui o nome agora, mas há um aplicativo que tu podes colocar no teu computador e dá para bloquear os sites. Os sites, enquanto estás a trabalhar no computador, mesmo que digas assim, vou fazer uma pausa e vou ao site de ver as notícias, ele bloqueia-te, de tal forma que não te permite distrações e interferências. É assim que tu aumentas o teu nível de produtividade quando estabeleces as metas precisas e claras para aquilo que tens que fazer naquele dia, tens o teu nível de energia que vais gerindo ao longo do dia, porque ele não é o mesmo de manhã que ao final do dia. Eu, inclusive, quando chego ao final da tarde, volto a fazer 15 minutos de meditação para quebrar, portanto, para ir esvaziando a cabeça, ok? E volto renovada. E o que é que isso te permite? Estares o foco 100% naquilo que estás a fazer no momento, tá bom? Eu muitas vezes acontece-me, não ouço. Se eu estou a trabalhar em alguma coisa e querem falar comigo, eu tenho que parar e olhar aquela história de eu sou ótima a fazer muitas coisas, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Não é o meu caso. Eu treinei para isso, eu não era assim. Eu treinei de tal forma que eu, se estou concentrada a fazer uma coisa, estou a fazer aquilo. Não consigo estar a fazer outra nem a pensar outra, tá bom? Faz sentido? Vamos ver assim. Olha, blocos de 50 minutos e depois pausa. Vai ajustando conforme for o ideal. Se fores aplicar isto, vai ajustando. No máximo 1 hora. Não podes trabalhar mais do que 1 hora sem te levantares, sem quebrar ali aquele momento. O nosso cérebro não consegue períodos longos, prolongados de extrema concentração. Então, no limite 1 hora, entre 45
e 60 minutos tens que fazer uma pausa. Aqui, ó, na siesta es lo mejor. Os espanhóis sabem, eu sempre disse. É aquele momentinho de descanso, mas não pode passar, não é adormecer, não vale adormecer, ok? Isto tira logo a produtividade. Aqui dizem que se eu fizer uma cesta depois do almoço, só acordo às 6 da tarde. Não é cesta, são pausas estratégicas, tá bom? E controladas, não é adormecer, é passar pelas brasas, é meditar. Eu digo meditar, riem de mim, não sei porquê, mas funciona. Eu faço isto a seguir ao almoço, antes de começar a tarde e antes de começar a noite, no fim da tarde. E antes de vir para aqui, antes de começar a preparar e estar aqui, eu fiz 15 minutos. Aliás, foram 20, 24, tá bom? E renova, fico, lá está, com esse nível de energia. Cris, a esta hora estás assim, estou pronta para um dia de trabalho, tá bom? Aqui, o rato, pausas importantes no dia de trabalho, é fundamental. Gera energia, tá bom? Nós vamos conseguir buscar energia onde por vezes não as temos. E quando não trabalhamos sozinhos, qual a melhor técnica? Joana, os e-mails para mim são a maior distração. A dos e-mails, blocos de tempo. Eu já vou ali quando trabalhamos sozinhos. O definir períodos de tempo para ir responder a e-mails é fundamental. Portanto, fecha a tua caixa de correio, fazes o que tens a fazer e dizes, bom, eu das 9 às 10 vou dedicar a responder e-mails. Então abres o teu correio, estás ali 1 hora, 2, eu não sei, ajusta 1 hora, 2 e quando fores para uma outra tarefa, fechas. Se só pudesse estar 5 ou 10 minutos sem ver os e-mails, são 5 ou 10 minutos, mas fechas a caixa, porque isto é assim. Porque é que eu digo, tira o toque do telemóvel? Porque mesmo que tu não vás ver, só aquele tlim da mensagem ou da entrada de um e-mail já nos distrai. Eu posso não ir ver, mas já me tirou o foco daquilo que eu estava a fazer. É deste jeito. Imagina então, quando tu começas desde manhã até ao fim do dia, sempre com isto. São distrações que tiram o foco, tiram a energia, perdemos tempo, desgaste, ok? Então, agora é assim, quando não trabalhamos sozinhos, qual é a melhor técnica da produtividade? Eu precisava de ter aqui mais alguma informação que é, esta parte, se fores tu a poder estabelecer as metas, o que tens que fazer, é uma questão de medir. Aliás, nós já vamos aqui à melhor técnica, ou como se pode analisar esta produtividade. Mas é preciso ver o contexto. O que sim é certo é os hábitos ou as regras ou as nossas normas, temos que as estabelecer e se temos esta... Ora bem, nós só podemos trabalhar a nossa parte, mas temos este poder, eu costumo sempre dizer que pelo exemplo as pessoas vão se moldando. Muito, muito mais do que aquilo que dizemos e os pais sabem disso, as crianças são muito mais um reflexo vosso daquilo que vocês fazem, porque eles imitam tal e qual do que propriamente aquilo que se diz. Com as pessoas à nossa volta é assim. Pelo nosso exemplo nós conseguimos mudar. Portanto, o trabalho é nosso, interno, de definição clara e de uma comunicação ainda mais clara para quem lá está. Muitas vezes nem precisa ser verbal, é pelo exemplo. Ora, falamos aqui dos e-mails. Pois, trabalhar sozinha, refiro dividir o escritório. Eu, por vezes, coloco fones. Não sei se é o possível ou não, se é possível ou não. Há várias formas de nós conseguirmos, ora bem, como não conseguirmos calar os outros ou criar aquele espaço ideal para nós, o que sim é possível, diria estratégias. Os fones para mim funcionam muito bem, quando preciso de me isolar ou quando preciso de concentrar em fazer alguma coisa. Não sei se faz sentido, deixa-me pensar mais alguma coisa em relação à produtividade. Se estás muito desconcentrada, por vezes esse passeio ou pausas mais a miúde, tanto mais pequenas, mas que vás e venhas de uma forma mais vezes durante essa hora, em vez de passar 45, 50 minutos a trabalhar e fazer pausa, fazes ao contrário. Trabalhas aqueles 5 a 10 minutos concentrada e paras outros 2 ou 5, porque quando tu voltares o teu nível de concentração está lá e portanto aproveitas aqueles 5, 10 ou 15 minutos até que as distrações te voltem a incomodar. Então tu fazes pausas, sais, 2 minutos, respira, às vezes são 5 respirações, já quebra aquela ou a irritação ou aquilo que está a acumular ou a distração e aí consegues regressar. São técnicas, tá bom? Estava aqui a ver, ora,
E o que é que acontece, então, quando juntando, vamos juntar estas 3 dicas ou estratégias. Olha, está aqui post-its. Eu estava a ver se alguém tinha dado mais alguma dica do que é que se pode fazer. Essa do post-it, eu sou fã disto. Tem muito a ver com o cumprir e o medir as metas que nós temos, as ações que temos que fazer naquele dia. Portanto, podemos literalmente pegar no post-it e tirá-lo fora. É um estímulo, Alexandre, para aquelas tarefas menos atraentes. É ótimo. Pões no post-it e depois quando amassas aquilo e jogas no lixo, é ótimo, a sensação é ótima. Mas o que é que acontece quando tu trabalhas com foco, com energia? Tu começas a fazer o checklist, a arrancar os post-its e a pôr no lixo, a limpar a tua parede, onde tenhas o teu bloco. Começas a limpar aquilo e a fazer. E não há nada melhor, a sensação de riscar, não é missão cumprida, aquela sensação, não há nada melhor. Quando trabalhas com foco e com energia, tu vais começar a realizar todas as tarefas que tens que fazer. Vais começar a cumprir com os objetivos que traçaste. E o que é que isso te vai encher? Com isso que eu acabei de dizer, aquela missão, o dever cumprido. Esse sentimento, o que é que acontece? Tu vais sair do trabalho com a sensação de dever cumprido. E mesmo que tenhas milhentas coisas para fazer no dia da manhã, fizeste aquilo que tinhas que fazer hoje. E o que é que acontece? Tu chegas a casa e já não estás a pensar com aquela sensação que deixaste por fazer, já vais com aquela sensação de dizer, a mesma realização que tiveste no trabalho, vais dedicar o foco e a energia na parte do lazer, da família, do teu lado pessoal. Portanto, o que é que te traz, o que é que na verdade te traz o pôr-se em movimento, o seres produtivo e estás em movimento e a trabalhar com as metas, com a energia e com o foco? Vai-te trazer esta realização. Realização pessoal, profissional. Quando aumentas essa realização, também vai bater na realização financeira, se for o caso, e no equilíbrio que consegues fazer entre elas. Portanto, atenção, é assim, não se trata muitas vezes quando me dizem a falta de equilíbrio profissional e pessoal, não é equilibrar as mesmas horas que estamos no trabalho e queremos ter as mesmas horas de lazer. Não é tanto este equilíbrio de quantidade, mas sim aquela sensação, é o sentimento de felicidade, de harmonia, de realização que tu tens num lado e te consegues transportar para o outro. É mais qualidade, não é exatamente a quantidade de horas que passas num sítio e noutro, porque passamos muito mais horas a trabalhar, mas sim é o teu sentimento de realização, de qualidade daquilo que fazes, daquilo que tens que fazer, tens estado a fazer e aquilo que fazes na parte pessoal que tens estado a fazer e que tu queres fazer. Faz sentido? A Liliana diz, exato, Cris, eu hoje sinto-me assim, que estou no início, mas estou a conseguir. O Alexandre fala do post-it maior e mais colorido para as menos desejáveis. São estratégias tão simples quanto estas, por exemplo, que olhas para aquilo, um que se destaque no meio dos outros post-its e diz, olha, é hoje, é mesmo isto que eu vou fazer, não quero saber, tá? E então agora vamos falar daquelas técnicas quando não conseguimos lidar muito bem, ou como é que nós conseguimos, ou porque que da minha parte eu digo assim, é tão importante, eu comecei isto a dizer, este tema é ótimo, como sempre, porque que é tão importante e eu bato tanto nesta parte da define, meta no funil, define as tuas prioridades, cria a tua agenda semanal, põe aquele depósito do tenho que, liberta a cabeça, põe as tarefas todas de um lado e depois vais passar isto para a tua agenda, vais passar isto para o teu dia-a-dia e seres produtivo. Porque só assim consegues medir, que é importante, saber se estás aí no caminho certo ou não. Como é que, imagina que tu dizes, eu estou sobrecarregado de trabalho, eu não consigo fazer nada, minha vida, eu sinto-me sobrecarregada. Se não tens como medir, como é que vais saber que vais dar conta daquilo tudo que tens para fazer, ou até quando vais aguentar? Não sabes, portanto, tem que se medir. Imagina que tens que fazer alguns ajustes. Eu digo sempre, a agenda é para ser flexível. Mas como é que tu consegues fazer ajustes se não tens o teu parâmetro? Não sabes o que é o normal, não há limites. Não sabes se estás a sair fora daquilo que é normal ou não. Portanto, tu tens que saber medir. E eu vou deixar aqui, vou pedir para fazeres um exercício. Olha, eu vou-te colocar aqui uma escala, não é?
tá? Eu vou colocar aqui uma escala e quero que tu penses assim. Como é que tu consegues medir tudo? Como é que consegue medir a realização? E eu trabalho com isso. Como consegues medir? Ora, eu vou pedir que tu olhes para as áreas da tua vida. Áreas que te sintas menos realizado ou que esteja mais desequilibrado, menos feliz. Áreas, estamos a falar, saúde, família, relacionamentos, financeiro, as áreas, o profissional, o trabalho, aquilo que tu olha para estas diferentes áreas e numa escala de 0 a 10. Vou-te colocar de 0 a 10 neste momento aonde é que tu te vês. Não onde gostarias de estar, onde tu te vês, tá? Faz isso, tu olha e diz, ó, eu aqui naquilo que me está a afetar mais agora, estou em 0 a 10 dá a tua escala. E depois vais fazer o seguinte, durante a próxima semana, vais fazer o teu funil, vais definir as tuas prioridades, vais ver os vídeos anteriores, vais definir as tuas prioridades, vais criar a tua agenda e vais ser produtivo. Vais levantar pela manhã, tens as tuas metas traçadas, vais trabalhar com energia, com foco e a fazer o checklist. E daqui a uma semana quero que voltes a medir essa escala de 0 a 10 e que me digas qual é o resultado, se não progrediste ou não. É isto, imagina, passado 3 meses que eu esteja a trabalhar contigo, é isto que vai fazer, arrebentas a escala. Estás pronto para criar uma nova, porque é impossível trabalhar em alta performance, com alto nível de produtividade, a cumprir objetivos e a definir novos e não te sentires realizado. Portanto, o seres produtivo vai muito mais além de cumprir e checklists. O que é que te vai trazer? É essa sensação de dever cumprido. Vai-te preencher com essa realização, que é isto que faz toda a diferença na nossa vida, seja profissional, pessoal, nós somos um todo, não conseguimos dividir. Portanto, quando se fala em produtividade, por isso é que eu dizia, eu estava emocionada por falar deste tema, porque realmente o que nós queremos é aquela sensação de liberdade, de leveza, dever cumprido, realização em todas as áreas da nossa vida. Então não penses em tudo, pega uma, trabalha uma de cada vez. Qual é aquela nota que precisa aumentar mais? Vamos começar por aí. Passa uma semana a trabalhar naquilo, para aquilo. E tu vais ver como aumentar essa nota se não toca em todas as outras e se não acumula. Estão aqui a dizer boas dicas. Ora, muitas vezes, quando não estamos felizes na nossa situação, no nosso trabalho, ou até no nível pessoal, não significa que tenhas que largar, tens que mudar tudo, quero sair daqui e ir embora. Não significa isso. Muitas vezes, quando nós não estamos realizados, é porque mais depressa devemos mudar a forma como temos feito as coisas. Não estás feliz na área familiar, não é a forma como tens feito as coisas é que deves analisar. No trabalho igual, não tens que mudar de trabalho, vou-me demitir, eu não sou feliz aqui. Provavelmente é a forma como tens encarado e como tens feito as coisas que prejudica o teu sentimento de realização. Portanto, primeiro passo, dá o melhor de ti. Sê altamente crítico, assertivo, faz apesar de, mesmo que não te apeteça, que não seja aquilo que queiras fazer, mas se é necessário fazer, tem de ser feito, sem pensar muito mais no assunto. Vamos embora, pega no post-it grande e vamos embora. E tu vais ver que a tua realização, o teu sentimento de conquista, ao alcançar tudo aquilo que te propões e realizares, vai aumentar. Estejas onde estiveres, porque muitas vezes não tem a ver com o que tens à volta. Joana, que vais usar os fones, ouvir os teus vídeos quando estiver com a minha equipa. Por exemplo, é uma ótima técnica e são pequenas estratégias que podes ir criando para melhorar o teu desempenho. Portanto, é isto mesmo, o trabalho tem que ser nosso. As estratégias que nós temos que implementar têm de ser nossas, apesar do ambiente que temos externo, se ajuda ou não. Claro que há ambientes favoráveis e menos favoráveis, então olha para eles e diz como fazer para minimizar. Joana, mete os fones e ouve os meus vídeos. Diz, então agora vou fazer isto. Arranja uma alternativa, porque são os teus objetivos que têm de ser cumpridos, são as tuas metas, as tuas realizações, e aqui eu não admito brincadeira, é a tua realização que está em causa. E portanto tu tens que fazer os teus blocos de tempo e proteger isso, porque ninguém vai fazer por ti. É a tua vida, é o teu dia-a-dia, são os teus sonhos que passo a passo vão ser cumpridos e isso nós temos que defendê-los até ao fim, custa o que custar, seja como for.
nem que para isso nos tenhamos de rodear de outras pessoas, mudar, pôr fones, enfim, adotar as estratégias dos post-its, seja o que for. Mas tu tens que trabalhar com a meta clara do que tens que fazer, com muita energia, muito foco. E isso não vamos acordar assim todos os dias. Temos que trabalhar. São hábitos de alta performance que nós podemos desenvolver e temos que replicar. Temos que copiar e fazer igual. Funciona para eles e funciona para ti também. Tá bom? Obrigada por estares aí, mais uma vez, por me acompanhares. Fico à tua espera aqui na próxima quinta-feira, às 21h30, e propõe-me temas que tu queiras trazer aqui, que nós possamos usar o teu exemplo em concreto e esta partilha. Eu adorei a história do post-it grande, que se sobressai aquelas tarefas mais chatas. Eu vou começar a recomendar isso. Tá bom, Alexandre? Eu vou roubar essa estratégia. E é este espaço aqui que nós precisamos realmente de partilhas. O que funciona para um pode funcionar para outro. Portanto, espero por ti aqui na próxima quinta-feira, às 21h30. Beijo, beijo, Joana, beijo, Liliana, fiquem bem. Até à próxima semana.